Platinho com o vídeo Meritocracia, Aristocracia e Filosofia da Desigualdade Social em Code Geass. Bom, eu não acho que Code Geass consiga trabalhar isso aí tudo bem, mas que existe isso em Code Geass existe. Vamos ver o que o Platinho vai falar sobre isso aqui, não é mesmo? Galera, algum comentário anterior com vocês? Não, só não. Não? De boa. Beijão, Platinho, por ter até aparecido aqui em uma live recente. Abraço gigantesco e espero que você não tenha me detestado pelo que eu comentei. Prosseguindo. Afinal de contas, qual é a diferença entre meritocracia e aristocracia? Não são os melhores, os mais merecedores? A aristocracia remete ao mais bem-nascido, e a meritocracia remete ao mais habilidoso em produzir algum efeito. Na nossa sociedade, o aristocrata tende a ser mal visto, porque ele não merece de verdade. O mais louvável hoje é o meritocrata, aquele que, por suas próprias habilidades, veio do nada e alcançou o topo, pela força de sua habilidade. Sim, Um homem né? de verdade, nos tempos de Homero, aquele que merece de verdade o que tem, é o cara que toma a força. Se você vai lá como um pirata e conquista um lugar, ou rouba as coisas dos seus habitantes, isso é bela e moral, isso é viril, isso é honroso e justo. Mas aquele que faz o que qualquer um poderia fazer, que aperfeiçoa essa habilidade do mercador, a habilidade da troca, isso nunca é bem visto entre as aristocracias, que tem a sua própria lógica do mérito. Aquele que toma o poder por envenenamento, de forma baixa e vil, ele subverte o mérito aristocrático. De forma análoga a como a lógica do mercador, a lógica atual, distingue entre aquele que enriquece pela usura, ou aquele que enriquece pela justa troca, ou pela produção até, que é o mais louvável de todos. O que acontece é que a lógica aristocrática se mistura com a lógica do mérito da batalha. O filho do vencedor tem mérito. Ele é alguém. Na lógica do enriquecimento, o mérito do mercador não é estendido ao filho. Sendo que na lógica aristocrática da vitória na batalha, sim, você conquista e faz um povo inteiro. Não é simplesmente o sangue, é que a pessoa do vitorioso na lógica aristocrática faz diferença. O sangue é a pessoalidade. Você é alguém quando não é simplesmente a habilidade mecânica de fazer alguma tarefa que legitima e te dá o crédito, que te dá o mérito. O filho do vencedor, que estabeleceu uma cidade onde não havia nada. Esse é o mérito supremo. Não é só porque o cara venceu a batalha, mas porque a vitória na batalha legitima toda a vida. O que existe, existe, porque venceu e sobreviveu à guerra. No Code Geass, é assim que tudo começa. O rei... Ele fez uma ótima argumentação paralela de meritocracia e aristocracia. É realmente um argumento que eu lembre. Isso quem falou foi o Spencer, né? Foi o Herbert Spencer. Quem aí liga pra essas biruteiras aí? Eu acho que o Gelpa tá aí por dentro. Eu acho que foi o Herbert Spencer que comentou isso. De que a meritocracia é você ter se dedicado a ponto sei lá o quê, e a aristocracia é você ter gerado o seu goal, né? O seu goal, com A no final, com A no meio, na verdade. É aquele que você descende. Enfim, fez um bom ponto, sim. Agora, Code Geass, isso aqui é uma merda, né? Mas vamos lá. Rei, o imperador supremo da Britânia. Ele demonstra cruzar essa linha do meritocrata, da aristocracia. O Lelouch, seu filho, renuncia ao trono porque seu pai não protegeu sua mãe. Os interesses de poder pessoal do pai subverteram os interesses da dinastia, que é justamente a coisa mais importante na lógica aristocrática da vitória na batalha. Por isso, em nome de uma verdadeira aristocracia, da meritocracia dentro da aristocracia, é que o Lelouch entrega o seu direito à sucessão do trono e decide tomar o poder de volta à força, pelo mérito aristocrático verdadeiro, que é matando alguém poderoso e não matando os fracos, envenenando os que estão dormindo, esfaqueando pelas costas os que acreditam que você é um aliado. Essas são habilidades que subvertem. Ah, você quer que eu leia isso mesmo? Você quer que eu... Tá, depois do vídeo eu leio isso aqui, tá? Mas que coisa... Que coisa. Enfim, eu vou ler depois, tá? Subvertem a lógica, porque qualquer um pode fazer isso com qualquer outro que é superior. Pode-se dizer que é assim que a usura subverte a lógica meritocrática da sociedade dos mercadores, porque qualquer um com dinheiro consegue enriquecer sem habilidade alguma. O problema, que o Rousseau já tinha discutido, mas todos reconhecem, é que as aristocracias tendem a se degenerar. Com o tempo, o herdeiro do herdeiro já não tem mais mérito algum, e a força, mais ilegitimamente, garante seus privilégios, porque existe a força ilegítima. 私は戦いを否定しない。しかし、強い者が弱い者を一方的に殺すことは断じて許さない。撃っていいのに、
撃たれる覚悟のあるやつ Por mais que você encontre em Homero a legitimação da fraude, nem toda fraude é justa. Ulisses engana o Ciclope, ele mente descaradamente, mas é contra um Ciclope, é justo. E ele é Ulisses. Na verdade, quando qualquer idiota mente e sacaneia, não é tão legítimo quando o aristocrata mais bem nascido de todos faz isso. E ainda por cima contra alguém mais vil e horrível. A beleza também faz parte da lógica aristocrática. Os mais belos são melhores. Talvez porque as mulheres mais belas sempre fiquem com os vitoriosos. E agora as crianças podem sair da sala, não porque vai ficar vulgar, mas porque eu vou trazer aqui uma briga antiga entre Durkheim e Tonis. Porque o que a gente tá vendo até agora, como a lógica dos aristocratas versus a lógica dos mercadores, é o que Durkheim via em termos de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. E o Tonis especializou, ou roubou, essa divisão num esquema que eu desenhei da seguinte forma. O Tonis chama de Gemeinschaft, os laços baseados em comunidade, e Gesellschaft são os laços baseados em associação. O exemplo da comunidade, da Gemeinschaft, é a sociedade do camponês, baseada em tradição, laços espontâneos, relações face a face, onde você importa. É isso que a gente estava vendo como aristocrático, com a lógica da aristocracia. Por outro lado, a Gesellschaft, a associação, a sociedade em que predominam laços racionais, de interesse pessoal, com relações determinadas por alguma burocracia, por algum governo, de cima, em que laços impessoais e indiretos predominam. Isso não é simplesmente uma questão de agora versus antes. Isso é o nosso tipo de associação, o nosso tipo de sociedade. Semelhante àquilo que o Evola fala sobre a mentalidade moderna e a mentalidade tradicional. Em qualquer época, você vai ter essa dicotomia do tradicional contra o moderno. Interessante, mas depois eu teria que analisar isso aqui porque eu não sei vocês, mas eu não gosto de dividir a sociedade no meio, fazer em dois assim. Geralmente é um valor muito didático da gente conseguir separar em dois, mas eu não gosto de fazer isso. Deveria até ter um comentário maior, mas por enquanto tem muito o que dizer sobre esse tal de Tonis. Aí, parabéns aí pro Platinho, eu não conhecia o Tonis. Sobre a mentalidade moderna e a mentalidade tradicional. Em qualquer época, você vai ter essa dicotomia do tradicional contra o moderno. 旧世ブリタニア帝国第17号位継承者ルルーシュビ・ブリタニア様ご入来 E o que eu tenho a dizer aqui é controverso, porque quando eu disse em sala, todos os professores do mestrado em Sociologia na PUC discordaram. Então ouçam com desconfiança, ou não botem na prova. Em geral se assume que cada vez mais a gente especializou, teve uma especialização na divisão do trabalho. Mas eu acho que hoje, de algum jeito, na verdade é o contrário. Que cada vez mais todos os trabalhos são meio que o mesmo trabalho. Todos os trabalhos é você ficar fazendo coisas inúteis num computadorzinho ou falando com umas pessoas no telefone, pra daí o patrão do seu patrão aumentar a margem de lucro. Tanto faz quem você é. A gente tá full trocas. Agora não importa se é mulher, homem, grande, pequeno, velho, novo, tudo é a mesma coisa. As pessoas são iguais. Cara, é verdade, eu acho que tá... Menino! Caraca, foi sem querer, velho. Eu tava achando o Platinho speed, assim, botou no speed sem meu Deus do céu, cara, tá no 1.5 esse tempo todo. Menino, um assunto mais pesado, né, mais carregado, deveria estar vendo normal, né, bicho? Foi mal, gente, é porque o Marco, né? Ih, rapaz. Bom, perdemos 70% do vídeo aí. Pra quem não consegue Pra quem não consegue ter o raciocínio porque é burro, não. Pra quem não consegue acompanhar no 1.5, infelizmente, eu não vou rever o vídeo, né? Mas não foi impossível, não. Acho que dá pra acompanhar sim. Os trabalhos são iguais, só importa as aparências por isso. Não pelo quesito aristocrático. Mas voltando ao vilão, ao imperador da Britânia. O problema dele é que ele mistura as duas coisas. E eu acho que esse é o vilão capitalista. Ele vê a nobreza pelos olhos da solidariedade mecânica. Ele entende o vitorioso no sentido mais literal, sem as constrições do aristocrata. Se um bando de vermes, se moscas vencerem, tá bom então, é o mérito. Ele vê a vitória no comércio como análoga à sacralidade da vitória na batalha. A mulher, os filhos, são todos empecilhos para que ele ganhe mais poder. O aristocrata na posição de imperador, mas o câncer dele é justamente estar imerso na mentalidade da outra sociedade. Ele é um peixe fora d'água ali. Ele é o vilão por isso. Ele não respeita as normas de uma mentalidade aristocrática. O Lelouch, desde o começo, tem tudo isso nele. Ele chega já no primeiro episódio vencendo uma partida de xadrez contra um nobre. O nobre inglês. Ele, naquela posição, seria meramente um japonesinho. Na história, o Império da Britânia conquista o Japão, transforma ele no território 11, tira o hino, tira a bandeira e tudo. Eles perdem a identidade totalmente. Que, aliás, é uma das coisas que Hobsbawm fala sobre isso. Que o identitarismo, hoje em dia, é uma tentativa de reforjar os laços de comunidade perdidos. A Gemeinschaft. Isso é verdade. Tão sonhada. Mas artificialmente. Mas enfim, aí como o Lelouch, filho do imperador,
desistiu da sucessão, o pai dele joga ele lá no Japão como um fraco, uma mera moeda de barganha, já que ele se importa mais com os fracos irmãos em vez de pensar em poder puro. E é daí, do zero, como um estrangeirinho, mas numa escola boa e sendo criado como um dos melhores estrangeirinhos japoneses. Mas é daí que ele vai ter que subir e se elevar de volta acima do pai. Teoricamente ele tá lá pra liberar o Japão, mas sabe como é essas coisas, né? O cara ganha poder, libera o Japão, e aí ele vê. Se ele quiser dar, ele dá o poder de volta. É isso que sempre acontecia com militares, generais muito bem sucedidos na antiguidade. Eles voltavam da campanha, e aí era um passo para eles virarem o grande tirano acima dos aristocratas. Nada um aristocrata odeia mais do que um tirano da plebe, do que um grande elevado pelos pequenos acima de todos eles. バカだよ君は大バカだそりゃゲームでも勉強でもルルーシュに勝ったことは一度もありませんけど。しかし無茶なやり方なのに結局全てを手に入れてしまう考えてみれば君はいつも副総督や公女殿下である前にただのユフィだったなただのユフィなら一緒にやってくれる？君は俺にとって最悪の敵だったよ君の勝ちだ Por hoje é só, pessoal. Obrigado por Opa. Opa. meritocracia. Não, eu queria dizer aqui. O Platinho, ele deu uma de PH Santos, de pegar um assunto assim, sabe? E mastigar um pouco fora do anime. Só que ao mesmo tempo, ele está falando do anime, ele traz exemplos do anime, ele usa cenas do anime, ele continua usando o anime de exemplo. Então isso aqui para mim é um bom exemplo de inflar, né? De você fazer uma heurística ali em cima do assunto. Você adicionar camadas sobre certas e determinadas semias, né? Polissemias, que não estão tão evidentes que você gostaria de salientar. E tudo isso tem em Code Geass. Agora, o Code Geass pode não ter aproveitado da melhor forma possível. Independente do que a gente está falando aqui, a gente está falando do valor mais tropológico. Eu acho que o vídeo dele encaixa muito bem no modelo que o PH sempre quis ter e não conseguiu. Parabéns aí, mas eu não conheci o Tones, não. Depois eu vou ver esse tal de Tones aí. Não O conheci. PH fala muita coisa óbvia também. Né? Oi? O PH fala muita coisa óbvia também. Fala. Você lembra dele detalhando o mito de Sísifo? Nossa, ninguém sabe. Pô, Né? ninguém conhece. Ninguém conhece, que é isso? O PH reclamou do vilão, do Arlong ser vilão por ser minoria. Ah, possível. realmente é muito PH. Não é Foi possível. isso mesmo. Não, é impossível. Esse é o take, esse é literalmente o take do Oda. Qualquer um pode ser um imbecil. O ciclo infinito de ódio que tá é exatamente esse o motivo. Eu entenderia o Caio Gomes falar isso. O Caio faz o L Gomes, né? O nome dele.